Ok? Até agora toda a análise tem sido de facto de uma natureza qualitativa. Temos dito, por exemplo, a curva de procura desloca-se, mas nunca precisamos quanto. Agora, com o conceito de elasticidade, vamos poder tornar a análise quantitativa, portanto, não vamos só falar na direção em que a curva se mexe, podemos também concretizar a magnitude. Para isso, temos que introduzir o conceito de elasticidade. Elasticidade não é mais do que a medida de quanto é que os compradores e os vendedores respondem a alterações, quer no preço, quer nas outras condições de mercado. Portanto, é uma variável, um conceito que nos dá a ideia da sensibilidade dos consumidores, ou dos compradores e dos vendedores, quer a alterações de preço do próprio bem, quer ao preço de outros bens relacionados, quer ao rendimento. Vamos começar com a elasticidade de preço da procura, que vai dar a sensibilidade dos compradores ao preço do próprio bem. Ok? Portanto, podem imaginar, enfim, intuitivamente, se nós tivermos duas bolas, tivermos um berlinde de aço e tivermos uma bola de borracha, qual dos dois será mais elástico? Será, obviamente, a bola de borracha. Porquê? Porque ela vai responder muito mais, vai ter uma maior sensibilidade, vai ressaltar muito mais alta. Portanto, essa é a ideia intuitiva que está por trás da elasticidade de preço da procura. A elasticidade de preço da procura, portanto, vai-nos dizer quanto é que a quantidade procurada responde a uma variação no preço do próprio bem. Portanto, matematicamente vai ser dado por esta expressão, ou seja, o valor absoluto da variação percentual na quantidade procurada a dividir pela variação percentual do preço do próprio bem. Também pode ser reescrito matematicamente como a derivada de Q em relação ao P vezes Q. Atenção que isto é sempre um valor absoluto, portanto, uma elasticidade de preço de procura tem sempre um valor positivo. Okay? Intuitivamente, o que é que a elasticidade de preço de procura nos diz? Dá-nos a resposta à pergunta: se o preço, por exemplo, aumentar 10%, quanto é que a quantidade procurada vai cair? Bem, se o preço aumentar 10% e a quantidade procurada cair 2%, então a elasticidade vai ser igual a 2. Portanto, vai ser 2 porque a quantidade procurada vai reagir 2 vezes mais do que a variação do preço do próprio bem. Portanto, obviamente, quanto maior a elasticidade de preço da procura, maior será essa resposta da quantidade procurada ao preço do próprio bem. Ok? Vamos ver como é que a elasticidade é calculada se nós tivermos 2 pontos sobre uma curva de procura. Temos, por exemplo, um ponto inicial em que a quantidade procurada é 120 ao preço 4, e temos um outro ponto da curva de procura em que a quantidade procurada é 80 se o preço for 6. Ora, do ponto 0 para o ponto 1, o preço aqui aumenta 50%. De 4 para 6 é um aumento de 50%. E a quantidade procurada cai em 33%. Enfim, podem verificar fazendo as contas, pegando uma calculadora. E então, neste caso, teríamos uma determinada elasticidade. Mas o que se está já a ver é que, então, nesse caso, o cálculo da elasticidade seria diferente se nós passássemos de 0 para 1 ou de 1 para 0. Porquê? Porque passando de 1 para 0, a queda do preço é de 33%, enquanto que o aumento da quantidade é de 50%. Agora, para evitar precisamente que o cálculo da elasticidade de preço da procura seja diferente de 0 para 1 e de 1 para 0, utiliza-se o chamado método do ponto médio, em que a elasticidade é dada precisamente pela alteração na quantidade, portanto, de 0 para 1, nós passamos de 120 para 80, portanto, aqui temos, se queremos calcular a elasticidade de preço, utilizando o método ponto médio, passando do ponto 0 para o ponto 1, primeiro temos que ir buscar a nova quantidade no ponto 1, ou seja, 80, menos os 120, e vamos dividir pelo ponto médio entre os dois, que neste caso 80 mais 120 dá 200, dividido por 2 dá 100. Da mesma forma que temos que ir buscar, em primeiro lugar, o novo preço, 6 menos 4, a dividir pelo ponto médio, que é 5. Neste caso, a elasticidade da procura é unitária, está igual a 1. Esta forma garante que, se nós calcularmos a elasticidade de preço de uma passagem de 1 para 0,
Nesse caso, temos que pegar na quantidade procurada no zero, que é 120, menos 80, dividimos pelo ponto médio, que é 100, e vamos buscar o novo preço, que vai ser 4 menos 6, e dividimos pelo ponto médio, que é 5, e podem comprovar que a elasticidade é unitária. Portanto, esta forma, o método ponto médio, é precisamente para evitar que o cálculo da elasticidade de preço da procura seja diferente se nós passarmos de um ponto para o outro ou desse novo ponto para o ponto anterior. Atenção, porque a elasticidade de preço de uma curva da procura linear não é constante. Portanto, uma elasticidade de preço é parecido com o declive, mas não é. Porquê? Porque nós vimos no slide anterior, há uns slides anteriores, que a elasticidade de preço era igual ao módulo do declive vezes P vezes Q. Ora, se uma reta tem um declive constante vezes P e por Q, nunca poderá ser constante. Portanto, tenham atenção a isso. Quer dizer que, se nós tivermos uma curva da procura linear, a sua elasticidade num ponto, há de haver um ponto em que ela tem uma elasticidade unitária, os pontos para preços acima desse ponto a elasticidade vai ser maior que 1 e para pontos abaixo desse preço onde a elasticidade era 1, okay, vamos ter uma elasticidade inferior a 1. Portanto, ao longo de uma curva da procura, a elasticidade não é constante, nem mesmo quando essa curva da procura é linear. Atenção a isso. Vale a pena fazerem um pequeno exercício em casa, que é escreverem uma curva da procura, a equação para uma curva da procura linear, e tentarem calcular em pontos diferentes quanto é que dá essa elasticidade de preço utilizando o método ponto médio, que nós já vimos. Vão ver que a elasticidade não é constante e que ela de facto varia. Ok? Só para vos mostrar os dois extremos das elasticidades, nós, da mesma forma que temos uma elasticidade de preço da oferta, da procura, podemos ter também uma elasticidade de preço da oferta. Aqui temos uma curva da oferta que é vertical, é onde a elasticidade de preço da oferta é igual a zero. Porquê? Porque se o preço de facto aumentar de 4 para 5, quanto é que responde a quantidade oferecida? Não responde, não varia. Portanto, a elasticidade, a sensibilidade da quantidade oferecida a uma variação do preço do próprio bem é zero. Logo, a elasticidade da oferta desse bem vai ser igual a zero. Da mesma forma que o outro extremo pode ser, por exemplo, para uma curva da procura D, que neste caso tem uma elasticidade infinita. Porquê? Porque para qualquer preço acima de 4, a quantidade procurada cai para zero. Portanto, é ultra sensível. Esta ultrassensibilidade, digamos, é captada por esta ideia de ter uma elasticidade infinita e, neste caso, de ter uma curva da procura completamente horizontal. Portanto, a elasticidade é parecida com o declive, mas atenção que não é exatamente igual. Dá-nos uma ideia, mas temos que fazer as contas. Ok? Vamos ver duas curvas da procura em que uma é mais elástica do que outra. Vamos supor que temos uma curva da procura e para um determinado aumento do preço de P0 para P1 temos uma redução da quantidade procurada neste montante. Portanto, partindo deste ponto inicial, nós podíamos ter calculado a elasticidade de preço e teríamos um determinado valor. Vamos comparar com uma outra curva da procura, desta forma mais elástica. O que é que isso quer dizer? Para o mesmo aumento do preço, partindo do ponto inicial, agora a quantidade procurada vai reduzir-se muito mais. Portanto, a curva da procura, a verde, tem uma elasticidade de preço que é maior. Lembrem-se que a elasticidade de preço da procura é sempre em valor absoluto, portanto o valor vai ser maior. Ora, porquê é que isto é importante? Porque, muitas vezes, a elasticidade da procura é muito importante para nós resolvermos e para respondermos a perguntas como o seguinte. Imaginem que são donos ou são os diretores financeiros de um aquário, ok? E o dono do aquário chega ao pé de vocês um dia e diz assim: eu acho que nós devemos aumentar os preços. O que é que acha, senhor diretor financeiro? Para responder a esta pergunta, nós temos que saber qual é que é a elasticidade da procura. Portanto, o preço de cada bilhete é P,
Q será o número de bilhetes de entrada no aquário, e então chegamos à conclusão do quê? Vamos supor que temos uma situação inicial como esta, ok, em que o preço de cada entrada é P0 e temos uma determinada quantidade procurada de bilhetes de entrada, e que nos está a gerar uma determinada receita. Portanto, receita total, total revenue, vai ser igual ao preço vezes o número de bilhetes vendidos. Ok? E para nós respondermos à pergunta do dono do aquário, temos que saber, bem, se o preço aumentar de P0 para P1, como é que vai reagir a receita total? E a verdade é que com o aumento do preço, a receita total tanto pode diminuir, pode aumentar ou pode ficar igual. Tudo vai depender da elasticidade de preço da procura no ponto inicial. Ora, neste caso em que se a procura não for muito elástica, isso quer dizer que o preço aumenta em determinada proporção e a quantidade procurada vai diminuir, mas se calhar menos do que proporcionalmente. Portanto, se P aumenta e Q baixa menos do que proporcionalmente, isto quer dizer que o produto, não é? P vezes Q, a receita total, vai aumentar. Ou seja, a receita inicial era a área deste retângulo, inicialmente, TR0. Agora, com o novo preço, passamos para este ponto aqui, onde a quantidade procurada diminuiu. Portanto, a nova receita é esta. Será que esta área é maior do que a área inicial? Bem, se a procura não for elástica, então, nesse caso, o P aumenta, por exemplo, 10% e a quantidade procurada diminui menos do que 10%, portanto, a receita total aumenta. Mas vamos supor que temos, de facto, uma procura mais elástica. Nesse caso, passamos do ponto inicial para este, ou seja, o preço aumenta 10%, mas a quantidade procurada reduz-se em 20%. Nesse caso, o que é que vai acontecer? O preço aumenta 10%, a quantidade procurada diminui mais do que 10%, mais do que proporcionalmente, e nesse caso a receita total vai cair. Portanto, a resposta à pergunta do dono do aquário depende da elasticidade. Se a procura de bilhetes de entrada no aquário for muito elástico, é uma má ideia aumentar o preço. Porquê? Porque a receita total vai cair, não vai aumentar. Outras elasticidades relevantes nós vimos na aula, por exemplo, a elasticidade de preço da oferta nós já vimos, portanto é ver como é que a quantidade oferecida responde a uma variação do preço do próprio bem. Também podemos ter uma elasticidade de rendimento da procura, que é, em vez de ver a sensibilidade da quantidade procurada ao preço do próprio bem, é ver a sensibilidade da quantidade procurada ao rendimento, isto é, se o rendimento aumenta 10%, o que é que acontece à quantidade procurada? Atenção que esta elasticidade de rendimento da procura não está em valor absoluto, portanto, tanto pode ser positiva como pode ser negativa. Nesse caso, o bem ou é inferior ou o bem é normal. Da mesma forma que nós podemos olhar para a elasticidade de preço cruzada da procura, isto é, temos aqui dois bens, 1 e 2, e vemos como é que a quantidade procurada do bem número 1 responde a uma variação do preço do bem número 2. Ora, isto é relevante quando os bens ou são bens complementares ou são bens substitutos. E nesse caso, a elasticidade de preço cruzada da procura tanto pode ser positivo como pode ser negativo.